Frankenstein, o clássico que inspirou gerações. Hoje vamos falar sobre um dos maiores clássicos da literatura, Frankenstein ou o Prometeu moderno. Para começar, eu vou dar um spoiler pesado para você. O verdadeiro monstro da história não é a criatura de Frankenstein, mas sim o próprio Frankenstein. Isso porque Frankenstein é um cientista arrogante e egoísta que cria uma criatura sem pensar, sem ter um propósito, sem pensar nas consequências. Ele abandona essa criatura que acaba se tornando uma figura muito trágica e rejeitada pela sociedade. O livro é uma reflexão sobre os perigos da ciência sem ética e sobre a importância da empatia e do amor ao próximo. Se você é um papirante raiz, então deixe seu like e vamos lá! Vamos começar com 3 fatos que você não sabia sobre a obra Frankenstein. O nome desse livro se deve a Victor Frankenstein, que é o cientista que faz o monstro e não ao monstro em si. Fato número 2 é que o livro é tido como precursor do gênero ficção científica, que é muito famoso hoje, né? Muita gente adora esse gênero. E 3, Mary Shelley, a autora desse livro, é filha de Mary Wollstonecraft, que é a precursora do feminismo ocidental. Essa história, ela começa de trás para frente e é aquele tipo de livro que mostra primeiro o final e depois um dos personagens acaba contando como ele chegou lá. E no caso, o personagem é Victor Frankenstein, que está conversando com Robert Walton em um navio encalhados lá no Polo Norte. Na história, a gente vê o protagonista Victor Frankenstein se tornando muito interessado pela ciência desde cedo, desde a infância. E com o passar do tempo, ele vai estudar fora, desperta em si um desejo de formar uma criatura com partes de cadáveres e dar vida a ela. E isso para ele seria algo incrível, afinal, nunca foi feito antes e ele acabaria sendo muito reconhecido na área científica. O tempo passa e Victor acaba passando a ser um grande entendedor do corpo humano, de como ele funciona. Então decide pôr em prática o seu plano e vai até um cemitério e colhe as melhores partes daqueles cadáveres e acaba formando um monstro muito grande e forte. É um monstro que é montado, né, como se fosse um quebra-cabeça. E com esse quebra-cabeças montado, é chegada a hora então de dar vida a esse ser. A forma escolhida para dar vida às partes é por meio de impulsos elétricos. Talvez por isso, quando você vê o desenho do Frankenstein, ele tem alguns, tipo uns pininhos assim, né, na parte ali mais na cabeça, né. Frankenstein tem sucesso e a criatura é trazida à vida. O dom de dar a vida a seres antes era atribuído apenas a deuses, tá bem? Só que no caso, Victor, ele acaba quebrando essa lei e afronta os deuses. Vivo! Está vivo! Está vivo! Eu sei como é ser Deus! Por exemplo, na nossa história, nós temos na Bíblia que até Jesus, né, chegou a reviver, né, a dar vida para aquelas pessoas até que já tinham ido embora, né? E no caso, como pegaram vários pedaços de cadáveres, até pode ser que considerado ali que estava revivendo uma pessoa. Só que no caso, no livro não chega a falar isso. Por quê? Porque o monstro ele revive, aliás, ele ganha vida, só que não fala em momento nenhum sobre ele ter experiências passadas. Esse livro é chamado também de Prometeu moderno, porque Prometeu é um titã que roubou o fogo do Olimpo e o entregou aos humanos, desafiando assim os poderosos deuses. Pessoal, aqui eu vou abrir um parêntese para falar para vocês que o fogo, ele foi a manipulação do fogo foi uma das habilidades mais importantes para o nosso desenvolvimento como espécie, tá bem? Para o desenvolvimento dos sapiens. Porque o fogo facilitou, nos ajudou a nos alimentar de forma mais fácil, porque a gente podia aquecer os alimentos, evitou que a gente pegasse diversas bactérias, além de nos aquecer no frio. Por isso que o fogo ele foi algo muito importante para a existência e para o desenvolvimento humano. E dessa forma Prometeu afrontou os deuses. Da mesma forma que Victor Frankenstein, ele trouxe à vida uma criatura desafiando os deuses de nossa época. Só que Prometeu ele foi punido por Zeus por causa da sua audácia, sendo preso no Monte Cáucaso, tendo seu fígado diariamente bicado por uma águia. E esse fígado ele ia se reconstruindo dia a dia para que aquela dor ela fosse eterna, tá bem? Aquele sofrimento ele fosse eterno. E o sofrimento de Victor Frankenstein ainda estava por vir. Ao ver a criatura com vida, o Victor Frankenstein ele fica horrorizado e sai do local sem sequer conversar com essa criatura. Ao ver que seu criador foi embora, o monstro ele vai para uma floresta
onde ele acaba encontrando uma família de franceses e fica observando essa família bem de longe. Com essa observação, ele chega a pegar, né, um livro ou outro e acaba aprendendo a ler e acaba aprendendo a língua dos homens. Essa criatura, ela acaba tendo apreço por essas pessoas que observa, mas quando tenta entrar em contato com elas, elas ficam apavoradas com a sua aparência monstruosa e acabam expulsando ele daquele lugar. E é aí que o monstro se ressente com o seu criador, que deu vida a ele, bem como com a humanidade como um todo. Por quê, pessoal? É aquele lance das aparências, né? Quando eles olham, eles veem o quê? Veem um monstro grande, forte, e o normal é que a gente tenha medo daquilo que a gente desconhece, tá? E a reação daqueles franceses é totalmente natural, ao meu ver. O Victor Frankenstein, ele teria que ter acolhido aquele monstro, afinal, foi ele que criou, né? E não deixar o bicho por aí sem propósito. E assim, como ele é o cientista, ele seria reconhecido como ele queria e também apresentaria esse monstro à humanidade. Assim, esse monstro poderia ter uma recepção bem diferente, que poderia ser positiva, como também poderia ser mais negativa. E é exatamente aqui que fica claro que o propósito de Victor ao criar esse monstro era extremamente egoísta. Ele queria apenas os louros de ser o primeiro a fazer essa façanha científica, de dar a vida a um ser. Ele queria os louros da vitória, aqueles louros por ser o primeiro a fazer aquela façanha científica. E quando ele alcança o resultado, não resta mais propósito. E essa falta de propósito do Victor ao criar um monstro acabou sendo transferida para o próprio monstro, para a própria criatura, que ao ser rejeitada pelo seu criador e pelos franceses, desenvolve um ódio muito forte contra a humanidade e adquire o objetivo de se vingar de Victor. E na sequência, o monstro mata William, que é irmão de Victor. E a culpa sobre isso acaba recaindo sobre Justine, que era uma empregada da família. É uma cena muito triste porque a Justine, ela acaba morrendo sem ter culpa nenhuma. Após ver aquela situação, ficar sabendo do que aconteceu, Victor, ele logo infere, né, logo chega à conclusão de que quem o matou foi o monstro. Criador e criatura, eles acabam se encontrando em uma cabana e Frankenstein pede para que Victor crie um monstro numa versão feminina para que ele possa se relacionar, que não tenha medo dele. Por quê? Porque ele estava se sentindo muito sozinho. E a humanidade sentia medo daquele monstro, sentia medo da criação de Frankenstein. E dessa forma, Frankenstein segue fazendo esse monstro, essa versão feminina do monstro, e pouco antes de dar a vida à nova criatura, ele decide mutilar o corpo porque ele fica com muito medo de acabar criando uma raça desse tipo de criatura. Afinal, eles são mais fortes que os seres humanos, eles são muito mais rápidos que os seres humanos. E isso, sem dúvida, pode ser algo perigoso. O monstro vê tudo pela janela e acaba se enchendo de raiva e continua sua vingança contra Victor, matando assim o seu melhor amigo e depois ele mata a noiva de Victor. O cientista, ele também fica com muita raiva e passa a perseguir o monstro, chegando à cena inicial do livro. E assim como prometeu, ele permaneceu vivo para continuar sentindo aquela culpa até o fim de sua vida. A figura da morte, ela foi algo que sempre me chamou a atenção, porque o morto, ele se vai, as suas alegrias e tristezas com a vida, elas terminam. Porém, os vivos, eles ficam com o sofrimento de ver aquela pessoa ir embora. E o monstro, ele foi tão eficaz nessa vingança contra o cientista, que o cientista, ele viveu para constantemente se lembrar da morte daqueles que se foram. O monstro, ele tinha habilidades físicas muito elevadas e a caçada de Victor acaba em vão, porque ele não consegue alcançar aquele monstro. E no fim, Victor acaba falecendo pouco após contar essa história para Walton, e o monstro aparece, ele vai até o cientista, fica muito triste com aquilo. O propósito do monstro tinha se tornado se vingar do cientista, e como o cientista havia morrido, ele fica sem propósito nenhum. Uma vida sem propósito, ela é uma vida vazia. E esse livro, ele também nos mostra que quando você tem a vingança como propósito, você tem um propósito muito ruim. Mesmo porque, como dizia o Chaves, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Se você ainda não leu o livro Frankenstein, então recomendo muito a leitura desse livro, apesar dos spoilers. Eu sou o Patrick do canal Só no Papiro, por hoje é só e valeu!